O que me faz pensar, no meio de todo esse barulho, é que parece que eu estou na cabeça de algumas pessoas, aonde Deus tenta falar e há muito barulho lá fora. São muitas vozes e a gente não consegue ouvir o que Deus está dizendo. Aonde, em vez de nós conseguirmos focar naquilo que Deus está falando, a gente fica escutando os muitos sons ao nosso redor. Então já nós não sabemos mais o que devemos ouvir e não ouvimos a Deus com clareza, porque são muitas vozes. Como agora. Parece que Deus externou aquilo que acontece na mente da maioria das pessoas. É ou não é? Não acontece com vocês, não? Essa guerra constante. Será que é a voz de Deus? Parece que tem muito barulho, eu não consigo ouvir. Será que é isso que Deus está falando? Mas será que foi Deus que disse? E assim parece que nós vemos a grande maioria das pessoas, entre muitos barulhos, ouvindo muitas vozes, não conseguem entender aquilo que Deus está dizendo. Esse é um dos problemas dos nossos dias. E interessante que, assim como os fogos, às vezes o barulho lá fora parece um bom barulho, que alguma coisa boa está acontecendo. E aí o grande problema das pessoas que não conseguem ouvir a Deus é que, por causa de um barulho que parece bom, elas acabam se distraindo. Se tem fogos de artifício, alguém está comemorando algo, logo é bom. E aí nós nos distraímos e não ouvimos o que Deus está dizendo. Esse é o problema. Muitas vozes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16. Há uma alma faminta, todo amargo é doce. Qualquer coisa encanta. Atos capítulo 16, versículo 16 em diante nós vamos ler. Está escrito assim: aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Até aqui. O que Paulo e Silas estavam fazendo nesse texto? A Bíblia diz que eles estavam indo a um caminho de oração, que eles se prontificaram. E se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que eles tinham sido impelidos pelo Espírito para estar nesse lugar, que eles tentaram ir a outras cidades, mas primeiro o Espírito Santo, depois o próprio Espírito de Jesus impediram eles de ir. Então Paulo tem um sonho com um homem lhe chamando a Macedônia, e Paulo se movimenta até que chega nesse lugar. E a Bíblia diz no versículo 17 que o espírito adivinho dizia assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Entenda que Paulo e Silas estavam naquele lugar anunciando uma mensagem. Eles estavam passando por toda a terra e neste exato momento eles estavam anunciando o caminho da salvação. Mas aí o que acontece no meio desse processo? Versículo 19: e vendo os seus senhores que a esperança do lucro estava perdida,
prenderam Paulo e Silas. A gente sempre fala um pouco de recursos antes de nós começarmos a ministrar a palavra, ou estamos ministrando a palavra mais focado primeiro a respeito de recurso. E o que eu queria trazer de entendimento é que às vezes, por termos esperança no lucro e não em repartir, nós prendemos aqueles que estão anunciando a palavra. Ou seja, quando eu retenho aquilo que na minha percepção é lucro, essa parte é lucro, veio mais esse mês, é meu. O que muitas vezes eu faço é impedir que Paulo e Silas se movimentem. Por quê? Versículo 19: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, os dois homens que estavam anunciando o caminho da salvação. O que a gente precisa entender? Que muitas vezes nós entregamos a nossa boca ao Senhor para dizer que tudo que temos e tudo que somos pertence a Deus, mas não cooperamos com aquilo que Ele está executando sobre a terra. Deus comissionou pessoas sobre toda a terra para ir de pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Só que, porque eu estou focado no lucro, eu prendo aqueles que deveriam estar se movimentando. Sabe, você tem noção de mais ou menos quantos missionários na nossa nação já voltaram para casa por não ter como se sustentar num campo missionário? Por não ter condições de estar naquele lugar? Se eu não me engano, é 38 centavos por dia para manter uma criança na África. Por dia, 38 centavos. Quanto custa um litro de Coca-Cola hoje? R$7? 20, quase 30 dias sustentando uma criança. Só que muitos homens que estão em alguns lugares precisam voltar. Hoje de manhã eu estava com uma camiseta e o Gabriel brincou comigo: e essa camiseta de pano de saco? Acho que a maioria de vocês já viu, é uma camisa que eu trouxe do Nepal. Trouxeram de lá e eu comprei ela quando eu estava na MCM. Aquela camisa é uma camiseta que as meninas do Nepal trazem para cá para vender, que são as meninas que foram compradas por um projeto, que eram meninas que eram utilizadas como objetos sexuais. A partir dos 6, 7 anos de idade, elas são vendidas em torno de $20 pela família, com alguma esperança, uma mentira, para que essas meninas possam se desenvolver em outros lugares, e elas são levadas para a Índia, e elas ficam entre dos 6 aos 7, no máximo até os 12 anos de idade, 13, como garotas de programa. E elas atendem 20, 30, às vezes 40 homens num dia, até que elas chegam a 12, 13 anos de idade, então elas não são mais interessantes, são descartadas. E aquele mês que eu estive lá e comprei aquelas camisas, eles estavam contando que eles atendiam mais de 1.000 meninas. Só que infelizmente a igreja brasileira tinha parado de comunicar os seus recursos com eles, e eles estavam tendo que dispensar, e só naquela época eles já tinham dispensado mais de 300 meninas, porque eles já não tinham mais condições de manter. A igreja não tinha mais condições de manter. Por quê? Porque na esperança do meu lucro, eu prendo Paulo e Silas. O que você fez? Esse mês eu ganhei mais, então eu vou juntar para tal coisa. O que adianta eu fazer lá fora se eu não entendo o coração dele? Uma das coisas que me chama a atenção em Mateus 16 é que Pedro é chamado de demônio porque não entende as coisas de Deus e só entende as coisas da terra. Pedro não foi chamado de demônio porque estava se batendo e estava possesso, mas porque não entendia as coisas de Deus. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça. A Bíblia diz então que os magistrados rasgam as suas vestes e batem nele. Quantas vezes, por nós retermos os recursos, nós paramos Paulo e Silas? Quantas vezes, por nós nos movimentarmos de forma egoísta, nós paramos a obra de Deus? E nós não paramos porque temos poder para pará-la. Nós paramos porque Deus permite para que o nosso coração seja revelado.
Não tem problema, meu irmão, você usar o dinheiro que você ganha, como diz no livro de Eclesiastes, que o homem regozije no seu trabalho, que é uma das poucas coisas que traz alegria. Mas o problema é quando eu, pela esperança de algo meu, eu retenho aquilo que é dele. E eu não estou falando de reter dízimos, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de investir mais em tijolos do que em pedras vivas. Quando nós começamos a fazer o trabalho que nós começamos, Deus disse: filho, o dia que você investir mais em tijolos do que em pedras vivas, você está desviado. O que são tijolos? É tudo aquilo que é construído pelo Egito. É tudo aquilo que dizem que eu preciso. É tudo aquilo que eu tenho que ter. Se eu gastar mais com um prédio do que nós investimos em pessoas, então nós já perdemos a visão de Deus. Deus não construiu nada sobre a terra, a não ser homens. Então onde está a esperança do seu lucro? Ajuntai tesouros no... Quer ter lucro? Céu. Como que eu ajunto tesouros no céu? Gastando recursos em pessoas na terra. Quanto nós investimos? O mês que nós estávamos lá, nós tivemos uma notícia alegre e uma notícia triste. Nós estávamos reunidos com mais de 400 pastores. E todos os anos se faz um resgate pelas meninas, aonde todas as igrejas do Brasil juntam recursos e enviam para este lugar. E nós nos reuníamos em torno de 20 pessoas, mais ou menos. E nós levantamos em 20 pessoas R$1.200, eu não me recordo direito, para mandar para esse lugar. E o pastor José disse assim: a média de todas as igrejas aliançada conosco foi de R$30 por igreja. Então, eu acho que eram 500 e poucas igrejas, juntando todo o recurso que foi enviado e rateando ele pelo número de pessoas ou de igrejas que se comprometeram em fazer isso, deu uma média de 30 e poucos reais. E o Peterson rapidamente fez uma conta e disse: a nossa igreja foi a que mais ofertou, por quantidade de pessoas, em 20 e poucas pessoas. E eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo muito triste, porque existem igrejas com 500, 600, 1.000 pessoas que talvez não tenham feito a mesma coisa. Então nós estamos fazendo, mas podemos fazer mais? Sim ou não? Onde está a esperança do nosso lucro? Esse final de semana teve adoradores reais e o Cris estava ministrando. E ele disse: eu vou falar algo que o Luiz sempre fala. O cara não consegue nem dar o dízimo, tu acha que ele vai entregar o coração para Jesus? O cara não consegue nem entregar o bolso, tu acha que ele vai entregar a vida? As pessoas se enganam. E não tem a ver com dar dinheiro. Pense de uma forma diferente. Não pense que alguém quer o seu dinheiro. Pense por que você não consegue compartilhar. Pense, o que me faz reter? Um tempo atrás Deus falou para mim: filho, você vai ter que gastar mais do que você já bebeu. Eu disse: oh Deus, vai uma grana, né? Eu disse: vai. O que você já gastou com o inferno, você vai ter que gastar muito mais comigo. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. E a Bíblia diz que eles dão o dízimo até do coentro e da hortelã. Você planta hortelã em casa, irmão, para fazer chá? Eles davam o dízimo desse negócio. Nasceu 10 folhinhas, uma é de Deus. De forma alguma entraremos no reino dos céus. Entende por que eu não me encanto com essas coisas? Porque Deus não está nem aí, cara. Ele está olhando para dentro de nós.
O que Ele vê quando Ele olha para dentro de nós? Aleluia. Sempre tem um atrasado. Só para que nós entendamos por que Deus nos dá recursos, para que nós possamos movimentar aquilo que Deus está fazendo. Não tem problema nenhum você comer picanha todos os dias, desde que você proporcione isso a alguém. O problema é você comer picanha e ofertar carne moída de segunda. Aí tem problema. Esse tempo uma pessoa falou para mim assim: nós compramos tal e tal coisa lá esses refrigerantes pro culto, lá no CMM, porque é mais barato. Compravam antes Coca-Cola e Guaraná Antártica. Eu disse que eu comprava Coca-Cola e Guaraná Antártica, porque era o refrigerante que eu tomava. Então aquilo que eu tomava era aquilo que eu proporcionava. Agora não sou eu mais que compro. Então vocês compram o que vocês tomam, não o que é mais barato. Mas eu tomo dessa aqui. Eu disse: se você toma dessa aqui, pode comprar dessa, não tem problema nenhum. O problema é se você gosta de tomar Coca, mas dá, sei lá, qualquer coisa. Como eu parei de tomar Coca-Cola, refrigerante, agora eu levo água. É o que eu tomo. Nunca proporcione a alguém aquilo que não serve para você. Nunca compartilhe aquilo que sobra. O resto a gente dá para o cachorro, não para Deus. O problema é que a gente dá o resto do tempo para Deus, o resto do dinheiro para Deus, o resto do amor para Deus, sempre o resto. E a gente tem a cara de pau de dizer: Deus, tu não vê o que eu estou passando? Vamos um pouquinho mais para frente. Deixa eu tentar ilustrar algo para que nós possamos entender. Jesus Cristo veio à Terra há 2000 anos atrás, dentro de um contexto muito específico. Israel era escrava quando Jesus Cristo estava sobre a Terra. Existia um império, e era o Império Romano, que governava praticamente o mundo como um todo. Eles vinham em ascensão absurda, e aonde eles passavam era como gafanhotos. Eles tomavam aquelas terras. Roma governava pela capacidade do poder bélico, tinha um exército bom de porrada. E eles iam passando e iam dominando todos os lugares. E quando Jesus Cristo vem sobre a terra, César governava o mundo. Ele era o senhor de toda a terra. Ave César. César é um cargo, não é um nome de alguém, tá? Era como se fosse o imperador, ou como a gente chama o faraó, ou o presidente. Chama-se César. E Jesus vem dentro desse contexto. Por que eu estou falando disso? Para que nós possamos entender um pouco. A gente conversava isso hoje mais cedo, para nós entendermos um pouco do caráter de Jesus. Então Jesus Cristo vem dentro desse cenário, aonde Roma governava, aonde existia um concílio que governava regiões, províncias. Assim surgiu o Senado, nós comentamos, que era uma forma de exercício de governo entre vários lugares, para que, era mais ou menos como se fosse hoje, é sancionada uma lei, essa lei é repassada nos estados, os estados aplicam, enfim, era a mesma coisa. A estrutura democrática de Roma, dentro do poder bélico, a estrutura democrática da Grécia, dentro do poder bélico de Roma, juntaram as duas coisas e constituíram naqueles dias a forma de governar praticamente no mundo inteiro. Quando Jesus vem sobre a terra, ele vem dentro desse ambiente. Israel estava passando necessidade, padecendo, havia fome em Israel, não estava próspera, Israel estava sendo subjugada. Então nasce um homem, e a nação coloca a expectativa em Jesus, de que Jesus iria se assentar no lugar de governo e libertar Israel. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 4.
Mateus 4, versículo 17. Está escrito assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Dentro daquele contexto, falar a palavra reino para eles era muito significativo. Para nós é meio abstrato ainda. A grande maioria das pessoas não consegue conjecturar a estrutura de reino, porque não pensa a partir de um governo monárquico. A gente sempre pensa numa estrutura democrática. Então talvez a gente não consiga mensurar a ideia de reino. Mas reino basicamente é um rei manda e todo mundo obedece. Ponto. E o reino é a extensão do seu rei. O rei gosta de comer laranja, então nós vamos plantar laranjeiras na nação inteira. Porque se ele sair com a sua carruagem, ele para e come laranjas. Então o reino é a extensão de um rei. Amém? E aonde há reino, tem que haver rei. E aonde há um rei, tem que haver um trono. Outro dia a gente fala disso. Jesus Cristo estava começando o seu ministério, e a mensagem central dele é: arrependei-vos, vírgula, porque vos é chegado o reino dos céus. Então Jesus Cristo vem e libera essa mensagem de que há um reino que está se manifestando. E as pessoas que seguiam Jesus achavam que ele era o rei, queria se assentar no lugar de governo. Agora para e pensa um pouquinho no caráter de Jesus. Você imagina, eu sou Jesus, faz de conta, bem faz de conta. Aí eu digo para vocês assim, vocês estão tudo na praia, sei lá, pescando, e eu passo por vocês e digo: oi gente, o reino dos céus chegou, amém? Está vindo um novo reino, o reino do nosso Deus. Vocês vão dar bola para mim? Vocês vão me seguir? Eu tenho cara de rei? Vocês acham que assim, cara, esse cara é o rei, ele vai libertar nós? O que vocês acham? Não, né? Como que vocês acham que era a ministração de Jesus, a ponto de que as pessoas que ouviam ele colocavam crédito de que ele era o rei? Ele era um cara seguro? Ele era uma pessoa enfática? Ele era alguém que se posicionava a ponto de que todos olhavam para ele e diziam: esse cara vai nos libertar? Ou ele era com perdão da palavra, um bundão? Para nós entendermos o contexto, Israel estava aprisionada por Roma. E um homem anda sobre a terra dizendo que chegou um novo reino, a ponto de perturbar até os governantes daquele dia. A pergunta é: como que era o posicionamento desse homem nos seus dias? Fraco? Mais ou menos? O cara chegava chegando. Esse era Jesus. É mais ou menos o que está acontecendo um pouquinho hoje, com uma proporção bem menor. As pessoas estão vendo a possibilidade de serem libertas por um homem que vai assumir a presidência, bem provavelmente. Por quê? Porque ele chegou batendo. E todo mundo disse: uau, achamos alguém que vai nos libertar. Então, para você entender que Jesus não era um cara que andava com uma coroa de flores na cabeça, vestidos longos, dizendo: para as pessoas o seguirem a ponto de crerem que ele iria libertar a nação de uma escravidão, ele era faca na caveira. A religião deturpou toda a percepção de quem nós temos de Deus, de quem nós temos do Cristo encarnado. Que nem eu falei algum tempo atrás aqui: você quer entender a expressão de amor, leia os 4 evangelhos. Tudo que Jesus fala é expressão de amor. E Jesus se moveu de íntima compaixão, expressão de amor. E Jesus diz: hipócrita, expressão de amor. Tudo é expressão de amor. O problema é que nós segmentamos essa parte para lá, essa parte para cá. Não, isso aqui não se encaixa aqui, esse tem que ficar aqui. E achamos que cristianismo é um monte de gente de uhul, agora está tudo certo, namastê.
E não é isso. Volta para Atos capítulo 17. Olha como as pessoas viam Jesus por causa da forma que os seus discípulos o anunciavam. Agora já não é mais a expressão de Jesus, é a expressão dos homens que andaram com Jesus. Você tem andado com Jesus, irmão? Você não quer responder, né? Responde aí. Você tem andado com Jesus? Atos capítulo 17, versículo 5, diz assim: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos entre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo, achando que Paulo e Silas estavam lá dentro. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason recolheu, os apóstolos. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Sabe qual que era a expressão dos homens que andavam com Jesus? Há outro rei que não é César, é Jesus. A mensagem do reino de Deus, ela centraliza um Deus teocrático, aonde Deus governa, a teocracia volta, a democracia cai. Se fosse bom, não começava com demo. Eu não sou contra a democracia, mas Deus, ele é teocrático. No seu reino só tem um rei, um governo. Sabe quando que a igreja vai se manifestar e ela vai ser vista aos olhos de Deus como a expressão e a extensão de Jesus? Quando as pessoas olharem e dizerem: vocês são contra o governo que existe, porque o nosso governo diz que é isso assim, e Jesus diz que é assado, e vocês estão batendo de frente. A mensagem do reino de Deus, ela destitui César, ela é contra César. Ela fala que existe um único governo, e o nome desse governo é Jesus. Então a nossa mensagem, quando ela estiver alinhada com o coração de Deus, ela vai expressar um libertador em meio ao caos, aonde as pessoas olham e dizem: essa pessoa pode nos salvar. E essa mensagem vai confrontar o governo vigente. O problema é que os crentes hoje estão com expectativa no governo vigente. Jesus Cristo foi preso não porque ele era um cara legal, mas porque ele ameaçava o governo de César. Porque ele era filho de Deus, blasfêmia para os judeus, e rei, e só existe um rei, ele é inimigo de César, crucificam. Filho de Deus e rei. Agora o que nós temos que analisar é: a nossa movimentação sobre a terra caracteriza libertadores, ou simplesmente somos mais um andando sobre a terra? Vivemos dias onde a nossa nação e as nações estão sendo oprimidas por sistemas, mas quando olham para nós, o que vem? Nos veem com uma coroa de flores na cabeça, vestidos longos e ou veem assim: cara, essa pessoa é um libertador, eu vou atrás dele. Porque para seguir Jesus, Jesus não caracterizava alguém que era omisso, passivo, boa praça. Ele tinha um caráter que expressava alguém que as pessoas olhavam e diziam: existe um governo que nos oprime, esse cara ele pode nos libertar. Todos os homens, referência na história, que mudaram condições de nação, eles foram homens de frente, de guerra, de batalha. Assim como aconteceu com Martin Luther King, que lutava pela libertação dos negros na África, nos Estados Unidos. Era um pastor batista. Não era um homem que estava simplesmente sentado dizendo: liberte os negros, liberte os negros, liberte os negros. Irmão, liberte os negros, por favor. Não, era um cara que estava nas ruas às vezes, que estava confrontando os governos que existiam. Era um homem de oração. Era um homem que estava guerreando por uma causa. E o que acontece com isso? Muitas outras pessoas se reuniam
ao redor dele, que diziam: esse cara pode nos libertar. E assim o sul dos Estados Unidos seguia esse homem. A pergunta é, quando olham para nós, o que vem? Vem o caráter de Jesus expresso em nós, porque nós dizemos que Jesus habita em nós. Nos vem como alguém que confronta o governo, que domina as pessoas, ou nos vem com coroas de flores na cabeça? Então nós entendemos Jesus no viés e na expressão do amor, de que Deus nos ama, mas nós não nos entendemos como filhos de Deus, porque os filhos de Deus estão lutando pela causa do seu Pai. E o que crucificou Jesus Ele é rei, e não pode ter dois reis numa nação, um tem que morrer. Então crucificaram o Cristo, penduraram Ele no madeiro. E a nossa movimentação, tem gente que diz: mas pastor, você é muito... Cara, como é que você acha que era Jesus? Para naqueles dias as pessoas seguirem Ele. Pensa, você é escravo, irmão. Se você fizer alguma coisa errada, Roma pode te prender, Roma pode te bater, Roma pode te matar. Você está disposto a seguir alguém que vai enfrentar essa pessoa? Que vai enfrentar esse governo? Para você seguir alguém, você tem que olhar para esse cara e dizer: cara, ele me traz segurança, ele vai para cima. Jesus, ele não está nem aí. Esse era o caráter que Jesus expressava sobre a terra. Por causa da causa que eu estou envolvido, eu vou para cima. Eu não fico omisso, parado, esperando alguma coisa acontecer. O que caiu do céu foi o capeta, irmão. Por isso que Jesus não caiu do céu, Ele desceu. O pão vivo que desceu do céu, faz toda a diferença. Então quando olhavam Jesus, viam esse caráter nele. Um homem posicionado, que acreditava no que o Pai lhe tinha comissionado. E a mensagem do reino de Deus, as pessoas que carregam o reino de Deus terão essa mensagem: o governo não é você, é Ele. Mas o nosso governo diz que pode abortar, mas Ele diz que não pode. E aí o que acontece? Como que eles viam os discípulos? Um exército de baderneiros. Eis estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Irmão, você não alvoroça nem a sua casa, nem o gato dá bola pra gente. Sai da cadeira, vai deitar, cachorro. Essa é a expressão que os homens desses dias carregam. Nenhuma. Não são homens. Mas coitado, mas não sei o que, mas... Você quer ser significante e relevante na perspectiva de Deus? Você tem que ser um agente do reino do céu sobre a terra. Por que prenderam Paulo no capítulo 16? Porque tinha uma empresa rodando, estava bombando, trazia muitos lucros aos seus senhores. Era uma SA, irmão, capital aberto, demônio adivinhador, todo mundo comprava ação. E a empresa estava bombando. Paulo passou e quebrou a empresa, acabou com ela. E o que aconteceu? Prenderam os caras, meu. Por quê? Porque ele faliu com a biqueira. Sacou? Sabe aquela empresa que tem perto da sua casa que vende bebida? Fechou. Por quê? Porque eu passei de sai, acabou, morreu. Só que não fecha não, porque eu não como bebida, mas vou lá buscar um gelo. Ainda bem que abriu uma 24 horas agora pertinho. Eu posso ir lá comprar gelo quando eu precisar. Entende a diferença de homens de reino e homens que sei lá o que são? Por isso que os dias que nós estamos vivendo são dias decisivos. Se nós estamos vivendo o final dos tempos, nós estamos ali num momento que ou você entra ou você está fora. E não é mais tempo de nós gastarmos as nossas energias, os nossos recursos, a nossa inteligência, aquilo que Deus nos deu, os nossos dons, as nossas vocações. Não é mais tempo de gastar com coisas que não estejam edificando o reino dos céus. Os homens que viram Jesus, que andaram com Jesus, eles saíram de forma a pregar o evangelho em qualquer lugar.
Agora, a grande maioria das pessoas não leva esse encargo dentro de si. Não são agentes de transformação nos lugares que estão. Por quê? Porque se eu falar de Jesus aqui, eu perco meu emprego. O emprego que se lasque. Rasga o verbo. Fala. Mas do que eu vou viver? Dele. Se ele não é suficiente para te manter na terra, você acha que ele vai te manter na eternidade? Você vive uma mentira. Não, eu creio que vou viver com ele pela eternidade, mas aqui ele não dá conta de cuidar de mim. Como que ele vai cuidar de você lá? Cara, Jesus era doido, ele era pirado, irmão. Quando Jesus andava, não tinha luzinhas piscando. Os cultos de Jesus na sinagoga era confronto, ele tinha que fugir. Jesus abria e desenrolava o manto. Eu vou ler aqui. Aí ele lia Isaías, hoje se cumpriu isso. E Jesus, vaza porque a galera vai te dar um pau. E Jesus saía no meio do povo. Nunca pegavam ele. A gente vai no culto, hoje tem fumaça e luzinha. Que legal. Eu gosto de quando eu ministro porque eu já escutei umas coisas bem legais. Eu escutei de um irmão que ele queria me jogar cadeira. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Mas cara, eu tinha uma vontade de jogar cadeira em ti. Mas por que não jogou? Estava incomodando ele. Ele está aqui ainda, glória a Deus. E não me jogou cadeira. Podia ter jogado, não ia ficar bravo com ele. Não, a gente quer cultinho agradável. Jesus pregava, e aí o que tinha que fazer? Tinha que fugir no meio da galera, porque senão iam pegar ele. Bateram em Paulo e Silas, por quê? Porque ele disse, Deus ama vocês, meus irmãos. Vem cá, vamos bater neles? Vamos. Não era isso, gente. Era uma mensagem posicionada de um homem que estava trazendo um novo governo sobre a terra, que estava dizendo, o que vocês vivem, o que vocês acreditam, esse reino que vocês servem é uma mentira, e está levando vocês para o inferno. Não estou falando que nós não temos que ser agradáveis com as pessoas. Estou falando que nós temos que entender aonde estamos, para o que Deus nos chamou. Você vai pegar uma criança na fé, você vai abraçar, beijar, carregar no colo, puxar pela mão, vai ajudar, vai servir, vai cuidar, mas não esqueça de onde você está. A Bíblia fala de um exército, não fala de uma creche. Alimente as criancinhas, treine elas. Quando elas tiver 5, 6 anos de idade, ensina elas a bater continência. Quando tiver com 6, 7, ensina elas a marchar. Quando tiver com 10, ensina elas a empunhar uma arma. Não as outras, essa daqui. Quando ela tiver com 12, o judeu é um homem. Com 12 anos, Jesus estava sentado no templo, ensinando. Junta as crianças de 12 anos hoje, o que eles sabem? 1 Pedro, nós lemos, capítulo 3, versículo 15. Estejam prontos para falar da esperança que vocês carregam. Hoje a maioria das pessoas, se você chegar num cristão e assim, por que você acredita em Jesus? É que ele me salvou. Tá, mas como assim ele salvou? Por que você acredita que você é salvo? Que história é essa de salvação? Alguém já voltou de lá para contar? Não tem conhecimento daquilo que vive. Jesus com 12 anos de idade estava no templo, sentado, ensinando. O dia que a igreja entender a mensagem do reino de Deus, e eu acho que é por isso que ela não quer entender, vem a perseguição. Por que vai vir a perseguição? Porque existe um governo, hoje na nossa nação, democrático, que regulamenta as leis. E vai ter um povo louco, pirado, que vai dizer, vocês não mandam nada, quem manda é o nosso Senhor. Eles vão chamar a gente de beato, de viciado na Bíblia, sei lá do que eles vão chamar. E vão fazer o quê? Vamos calar essas pessoas, porque elas estão incitando confusão na nação. Isso foi o que aconteceu com os discípulos, isso foi o que aconteceu com Jesus. A gente acha que é ir no culto, quer frequentar um cultinho legal, não entende a perspectiva de um exército. Por que uma pessoa que andou muito tempo nas trevas, de forma literal, não que estava cego pelas trevas, mas que andou envolvido com ela, batia tambor, recebia entidade, servia ao diabo, quando ela encontra Jesus, os caras são psicopata com Deus, porque eles têm noção do mundo espiritual. Eles, cara, não é brincadeira,
O bagulho é louco, Eu não vou brincar, eu passava 2, 3 horas batendo tambor pro diabo, não vou passar 2, 3 horas orando? Só que a igreja dos nossos dias, ela é infantilizada, ela é pequena, ela é imatura, ela não compreende na perspectiva de guerra. É assustador como os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Parece que Deus estava certo. Quando nós, como igreja, entendermos a mensagem do reino de Deus, a sua liberação pelos seus lábios vai ser: existe um rei que governa, e não é conforme vocês dizem que é, não é conforme vocês acham que é o que ele diz. Ele é o rei da nossa nação, ele é o filho de Deus, ele é quem governa. E assim vai começar a perseguição. É só a igreja despertar. Eu estou louco para viver esse tempo. É muito chato culto de domingo, gente. Ui, que troço chato. É um bagulho mais louco. Mas é a expressão de Cristo nos nossos dias durante a vida. É muito chato essa vida monótona. Fica imaginando a vida de Jesus. Será que era monótona? O que você vai fazer hoje, Jesus? Pois é, cara. Tem que entregar 2 trabalhos, mas tem um cliente para atender. Tem aquele irmão que eu tenho que curar também, mas eu não sei, cara. Não, gente, vamos andar de cidade em cidade, porque a galera tá vindo, vamos pegar nós e o bagulho vai ficar louco. Mas não chegou a hora ainda, então bora lá, vamos trabalhar enquanto há dia, porque a hora que vira as trevas ninguém mais trabalha. Vamos embora. Vai, se mexe. Tá, Jesus, mas onde é que nós vamos dormir? Não sabemos ainda, em algum lugar nós vamos dormir, porque estão nos perseguindo. Foge por ali, vai. As pessoas não querem viver isso. Elas estão buscando comodismo. O que você está fazendo? Uma previdência privada, pagando a minha aposentadoria, comprando a minha casa na praia e tendo um seguro até do ar que eu respiro. Muito bom. Não sou contra ter essas coisas. O problema é quando a nossa segurança está nessas coisas. Aí Jesus passa por mim e diz: não ajunte tesouros na terra. O que você está fazendo? Uma previdência. Não, filho, você não entendeu. Você vai morar na eternidade. Gaste tudo que você tiver com pessoas, invista tudo em gente. Tá, Deus, mas e eu? Ué, e você o quê? Eu não sou suficiente? Jesus, tu és o meu Senhor. Porque eu nasci num lar cristão, Deus, e desde pequeno, Senhor, eu te sirvo. Aleluia. Diz: filho, você não me serve, cara. Você vai no culto, é bem diferente. A obra de Deus é esta, João 6, versículo 29, que conheçam aquele que Ele enviou. Quer saber se você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão conhecendo Deus por meio da sua vida? Conhecendo, não é ouvir falar. E assim a gente já sabe. O que Deus quer? Que nós sejamos agentes dele sobre a terra. Por isso que a mensagem do reino de Deus não é para todos. Não. Por isso que quando Jesus dava pão, as pessoas vinham. Mas quando ele dizia: come aqui, ó, morde, come da minha carne e bebe do meu sangue, a galera dizia: não, para aí também não, Jesus, não extrapola. A gente dá uma ajudadinha, mas não força a barra. Aí, se o Senhor nos enviar pelas aldeias, nós vamos. Foram os 70 que foram enviados pelas aldeias que voltaram para trás. Não, Senhor, mas aí nós vamos ter que entrar num novo nível. Isso é totalmente diferente da nossa vida. Canibalismo, como assim? Eles achavam que Jesus estava falando de forma literal. Por que comer da minha carne e beber do meu sangue? Ou você se torna um comigo, a ponto de passarem pelo que eu passo, de viverem como eu vivo, de pensar como eu penso, ou vocês não fazem parte de ser um comigo. E o que nós temos hoje? Uma geração que não está disposta a isso. Porque o nosso evangelho vem com uma base totalmente contrária a isso. Vem com a base de que Jesus vai resolver os seus problemas. De que Jesus vai botar tudo em ordem na sua vida. E a ideia de Deus não é essa. Nunca foi. Jesus veio para curar os enfermos, veio para libertar os cativos, mas Ele não veio te curar e te libertar para você deitar no sofá e ficar lá. Ele te libertou e te curou para que você possa se envolver com o que Ele está fazendo. Por isso que tinham pessoas que iam de cadeira de roda para a igreja e estavam indo para o inferno. E aí alguém orou e ela foi curada. Agora ela está indo correndo para a igreja e correndo para o inferno.
De cadeira de roda, pelo menos ele ia mais devagar, levava mais tempo ele chegar lá. Quem sabe dava tempo de Deus pegar ele. Como não entendemos a mensagem do reino de Deus, ainda nós estamos envolvidos com coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. É justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Só que o que a gente vê hoje? Qual é a mensagem que a gente professa? Imagine Jesus se mover nos dias dele, para as pessoas seguirem ele. Como você acha que ele se movimentava? Ô gente, me segue, segue-me, vou fazer vocês pescadores de homens, aleluia. Você acha que era assim que ele falava? Você acha que era assim que ele movimentava? Você acha que era uma coisa meio apática, sem expressão? Você seguiria uma pessoa assim? O Brasil estivesse passando fome, existia um governo de uma outra nação que estivesse dominando a nossa nação, ia passar um homem dizendo: segue-me. Meu, você é o rei? Aham, sou o rei. Você ia seguir esse cara? Sabe por que muitas pessoas não seguem Jesus? Porque não veem ele como ele é, porque não expressam ele como ele é. E aí você vai seguir um Jesus frouxo desse? Um Jesus que é só paz e amor, irmão. Uhul, é nóis. Jesus com uma prancha de surf, um baseado na... Pô, mano, esse Jesus que a gente vai seguir? Não, cara. Esse Jesus, ele não é a expressão do Filho de Deus. Esse Jesus místico que foi liberado sobre a terra, romanceado, um evangelho romântico, que no final os dois comem a fruta e morrem, Romeu e Julieta, que por amor se matam. Jesus entregou a sua vida por amor, mas não era uma história romântica, era uma história de amor, é diferente. Era uma história com lágrimas. Era uma história onde um homem, o próprio Filho de Deus, sentiu angústia. Você consegue entender que Deus estava angustiado? É um evangelho onde o próprio Filho de Deus disse assim: ei gente, acorda, vocês me deixaram só. Que até o Filho de Deus se sentiu sozinho, por causa do encargo que ele carregava, por causa da mensagem que ele trazia, por causa do nível de confronto que ele proporcionava. A gente não. Vamos romancear. A gente passa um batom em Jesus, pinta as unhas dele, bota uma roupinha bonitinha, domesticou o leão, irmão. É o leão da tribo de Judá. Ele não é doméstico, cara. Ninguém pode dominar ele. Ele não é doméstico. Aí a Bíblia diz assim: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Antes, não lembro onde é que está o versículo aqui, mas está entre Atos 16 e 17 que eu estava lendo hoje, que as pessoas que prenderam Paulo e Silas dizem assim: nós somos cidadãos romanos, e chegou uns doidos aí nos ensinando uns costumes que não tem nada a ver com a gente. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? Ela é muito mais romana do que celestial. Ela está cheia de costume, cheia de forma de pensar que não foi Deus que colocou. Como que veio isso? Roma governava as nações por meio da força. Só que a força de Roma começou a cair. Aí um cara bem esperto disse assim: vamos continuar governando? Vamos, como? Não vamos fazer força, vamos criar uma religião.
Aí surgiu a Igreja Apostólica Romana. E até hoje Roma governa. Como? Com armas? Não, com Bíblias. Ainda governa. Ensinou as pessoas a pensar. Então, para levantar um rei naqueles dias, o Papa tinha que autorizar. Ele se tornou a maior autoridade, os bispos, os arcebispos. Então Roma só mudou a forma de governar. Roma não tem a ver com uma nação, tem a ver com um espírito de influência. Então, já que nós não conseguimos mais lutar com as espadas, vamos criar uma nova forma de governo. E agora, para o rei receber a coroa na sua cabeça, ele se prostra diante da autoridade papal. Então o Papa permitia que ele era rei, a maior autoridade. Eles só mudaram a forma de movimentar as coisas. E a maioria das pessoas ainda vive debaixo desse governo, dessa influência romana e grega. E aí, quando chega a mensagem do reino de Deus, tem uns costumes diferentes dos nossos. Eles querem mudar a forma que nós fazemos as coisas. Eles estão falando coisas que não fazem muito sentido. Não faz para você que não entende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Não faz para você que não tem a mente na eternidade, só tem a mente na terra. Não faz nenhum sentido. Não faz para você que não discerne o que é espiritual, porque as coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. E de ninguém é discernido. Não faz para a gente que está com os 2 pés cravados na terra. Só faz sentido para aqueles que nasceram da água e do Espírito. Por quê? Porque o Espírito testifica no nosso espírito. O Espírito testifica no nosso espírito. Mas para a maioria das pessoas não faz nenhum sentido. Não vai fazer. Para quem está igual a avestruz, já viu avestruz? Ele faz um buraco e enfia a cabeça na terra. Esse é o avestruz. Jesus diz: quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos para mim. Não é cabeça para baixo, é cabeça para cima. Então esse é o problema da igreja dos nossos dias. Ela fala sobre o reino de Deus sem compreender a mensagem do reino, sem pregar a mensagem do reino e sem se posicionar como um cidadão de reino de Deus. Ela é fraca, omissa, falha. Nas vitaminas e os nutrientes não recebeu na sua concepção ou na sua criação. No reino de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Para você receber, você tem que doar. É o fraco que é forte. É tudo ao contrário. As pessoas têm medo de perder hoje, irmão. Quem tem medo de perder não ama, porque o amor doa. E se eu perder isso, se eu perder aquilo outro, se eu perder aquilo outro, e se eu perder? Por que a gente não tem medo de perder ele? Porque você só tem medo de perder o que você tem. Sabe por que eu não tenho medo de perder Deus? Porque geralmente não tenho a consciência de que eu o tenho. Porque se eu tivesse a consciência de que tenho, eu teria medo de perder. A gente só tem medo de perder o que tem. Só que eu tenho tudo, menos Ele. O evangelho do reino de Deus é um evangelho de confronto. É um evangelho de homens e mulheres posicionados. É um evangelho que vai liberar um exército. Como nós falamos há alguns dias, ou somos um exército ou somos um cadáver. É um evangelho onde o Espírito Santo ministra a tua mente. É um evangelho onde Ele vos faz lembrar tudo que Jesus disse. Eu acho muito interessante, as pessoas têm o Espírito Santo, porque Ele veio e foi derramado sobre a terra. Mas elas não lembram do que Jesus falou. Ah, isso é bíblico? Como assim? O que nós estamos ouvindo? As muitas buzinas, os muitos barulhos. Sabe, nós temos que realinhar a nossa compreensão de quem é o Cristo. De entendê-lo dentro da sua configuração e a sua movimentação. O que esse cara tinha a ponto de uma nação querer segui-lo. E aí ver se nós estamos alinhados com isso ou não. Eu sei que tem muitas pessoas que passam por aqui, e vão por quê? Porque é pesado demais.
E glória a Deus por isso. Porque se elas ficassem porque gostam, eu estaria incomodado. Mas eu não me incomodo quando eles vão porque é pesado. Porque quando Jesus disse qual era o preço, muitos recuaram. Não, Jesus, deixa quieto. Ei, vocês que estão andando comigo, que eu chamei um por um, vocês não vão também? Ah, mas vai custar. Vai custar. Vai custar tudo. A mensagem do reino de Deus vai custar tudo. Igreja não é casa de festas, com luzes, decoração e umas coisas para as crianças brincarem. O nosso objetivo é nos tornarmos aquilo que Deus espera que nós sejamos, para sermos contribuintes com Ele. Um corpo. Hoje, infelizmente, o corpo é morto. Não tem expressão, não tem atividade de Deus. Por quê? Porque estão todos envolvidos com as suas atividades particulares. É como os homens que prenderam Paulo e Silas, na esperança do seu lucro. Perdemos, vamos fazer o quê? Vamos reter tudo. Vamos parar com a obra. Vamos parar com Paulo e Silas sobre a terra, porque aquilo que nos trazia lucro foi nos roubado. Eu acredito e sonho em um dia ver pessoas dizer assim: ô pastor, estou abrindo uma empresa, porque Deus mandou nós abrirmos uma empresa para movimentar as coisas de Deus. Você está abrindo uma empresa por quê? Porque aí eu estou de boa. Cara, você era para estar de boa nele. Era para estar calmo nele, era para estar em paz nele, era para estar seguro nele. Ele é a minha rocha, Ele é o meu escudo, Ele é o meu conforto. Só que é essa mensagem do inferno impregnada dentro da igreja, que ecoa a mente das pessoas, não leva as pessoas para esse lugar de compromisso. Por isso que os discípulos, antes de receber o Espírito Santo, mesmo vendo em Jesus um homem posicionado, quando ele morreu na cruz, eles foram embora. Mas quando o Espírito Santo veio, o que eles se tornaram? Quem eram os discípulos depois do Espírito Santo? Pedro negou Jesus 3 vezes. Quem era Pedro depois do Espírito Santo? Foi o cara que morreu crucificado de cabeça para baixo. A pergunta é: você é antes ou depois do Espírito Santo? Porque não adianta eu dizer uau, Espírito Santo. E quando o bagulho fica louco, não conheço Jesus não. Você é um daqueles que andava com ele? Não dava não. Não, mas pega. Não era eu, vamos pegar junto. Nós somos quem? Os discípulos antes ou depois do Espírito Santo? Qual que é a diferença que o Espírito Santo faz nas nossas vidas? O Espírito Santo não é um espírito de medo, não é um espírito de omissão, não é um espírito fraco, não é um espírito que recua. É o espírito que empoderou Jesus no batismo e levou ele a cumprir a obra de Deus. Cadê o Espírito Santo nas nossas vidas? Espírito Santo, me ajuda. Vou te ajudar o quê? Se você não se ajuda. Você quer que eu vá para você para simplesmente resolver os teus problemas particulares? Ou você quer que eu empodere você para você se movimentar como Cristo sobre a terra? Estão derrubando as muralhas. O que você quer? Quando o Espírito Santo veio, Pedro se levanta e começa a ministrar a mensagem do Cristo, e 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas param para ouvir. Cadê o Espírito Santo hoje, gente? Não apagueis entre vós o Espírito, diz a Bíblia. Quem é que apagou? Nós. A religião apagou. A religião apagou. Aí você vê pessoas orando durante muitos dias para que o Espírito Santo viesse. Os caras estavam lá confinados orando, de repente, como um vento veemente, bum, línguas de fogo, e o Espírito Santo veio. O que eles estavam fazendo? Preocupados com a sua vida ou com a profecia? Nós somos homens que nos preocupam com as nossas vidas ou com a profecia?
Qual é a profecia que estamos vivendo? E eu converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E eu enviarei as pessoas sobre todas as nações, para pregar o evangelho do reino de Deus. E esse evangelho será pregado em todas as nações. O evangelho do reino, Mateus 24:14. Como nós estamos envolvidos nisso? Estamos constantemente orando para que esse vento veeminente venha sobre nós? Estamos cooperando para que o evangelho do reino seja manifestado sobre todas as coisas? Tem pessoas que caminham comigo e eu brinco com elas, eu quero que você fique rico de uma vez, que eu preciso gastar todo esse dinheiro, mas fica rico rápido. Para que nós possamos ir. Agora, cadê o Espírito Santo, gente? Sabe qual que é o problema? Que o Espírito que ministra em nós é o Espírito de adivinhação, que nos traz lucro. E quando tira esse Espírito, a gente para a obra. A esperança do meu lucro. Lucro fala de benefício. Então toda vez que eu não sou beneficiado, eu paro a obra. As pessoas não são beneficiadas, elas se tocam dentro de um quarto para chorar. Ela para a obra de Deus. A pessoa não é beneficiada, ela recua e começa a reclamar. Ela para a obra de Deus. A obra de Deus é essa, que conheçam aquele que Ele enviou. Então a obra de Deus não pode parar. Eu não posso parar de me movimentar em direção às pessoas, manifestando o Cristo. Eu não posso parar. Essa obra não pode parar. Por isso que Jesus fala nas cartas de Apocalipse: eu conheço a tua obra e conheço o teu trabalho. Mas a gente recua, porque não é empoderado pelo Espírito. O homem que negou Jesus morreu por ele. Sem o Espírito negou Jesus, com o Espírito morreu por ele e disse: eu não sou digno. E crucifica de cabeça para baixo. Estevão, homem de sabedoria, homem cheio de conhecimento e do Espírito Santo, pregava e os caras começaram a pegar a pedra. Ele disse: não, irmão, deixa depois a gente conversa. Não, ele continuou ministrando e a primeira pedra voou. Ele não parou e disse: cara, eu vejo ele. E ele continuou ministrando e pedra voando. Não precisa nem voar a pedra, irmão. Só na primeira que você faz, dá uma topicadinha. Ai, já para, vamos parar, deixa eu sentar um pouco. Cadê o Espírito Santo? Não apaguei entre vós o Espírito. Mas o que vão pensar de mim? Mas o que vão achar? Mas como eu vou fazer? Mas e se eu sofrer? Sofre com classe, irmão, porque sofrer você vai. Tem alguém aqui isento de sofrimento que já conseguiu? Cara, nunca sofri na vida, resolvi tudo, nunca tive nenhum tipo de problema. Tem alguém? Não, né? Nunca vai ter. Só você vai decidir pelo que vai sofrer. Ou o diabo vai fazer você sofrer, ou você vai sofrer por uma causa, chamada propósito eterno. Mas isentar-se do sofrimento, jamais. Eu gostei muito de uma frase que a Leila postou uns dias atrás. Nós não seremos julgados pela vida que vivemos, seremos julgados pela vida que deveríamos ter vivido. Que vida você está vivendo? A que Deus está esperando ou a que você elaborou para você? Isso chama-se propósito eterno. Deus me criou para um plano específico, um objetivo específico. E o que eu estou fazendo com a minha vida? Vivendo os meus sonhos? Vivendo as minhas frustrações? Vivendo as minhas expectativas? Vivendo sem expectativa nenhuma? Ou vivendo por causa dele? Eu sei que a palavra é pesada, acho que eu não sei. Mas essa é a palavra que está escrita, não tem outra. É a palavra do despertar. É a palavra que João seguia com 17, 18 anos de idade. É a palavra que os homens de 40 hoje não suportam. Como a gente brinca hoje, a geração Nutella. No exército não tem crianças. Tem muita gente que vai ficar de fora achando que está indo para lá. Infelizmente. Mas eu faço tudo certinho. O diabo também, por isso que funciona o que ele faz. Que é tudo certinho. Você não tem que fazer tudo certinho, você tem que manifestar a verdade. O que Deus mandou, mandou e acabou. Eu acredito que Deus está levantando um exército, gente. Só que é como aqui. O pessoal vai lá, se alista e grande maioria volta para casa. Por quê? Porque não passa. Muitos são chamados, mas poucos são os
escolhidos. Você quer ser escolhido? Se prepare para o teste. Porque a diferença dos que ficam para os que não ficam são os testes que acontecem. Vamos lá, todo mundo correr 10 km. Cara, eu sei que eu vou me alistar. E eu sei que eu vou chegar lá e eles vão me comissionar a correr 10 km. O que você está fazendo? Estou sentado em casa comendo. Não vai passar, irmão. Não, daqui um ano eu vou ter que correr 10 km. O que você está fazendo? Estou treinando todos os dias. Você vai passar. O que você está envolvido? Ou na esperança do lucro, você para a obra. Cara, isso me assusta. Eu estava lendo isso hoje, esse Deus do céu, como a gente prende Paulo e Silas por causa de dinheiro. Que nós poderíamos fazer muito mais do que nós fazemos hoje. Não fazemos por causa de recursos. Não fazemos porque não entendemos. Não fazemos porque gastamos nosso dinheiro naquilo que não é pão. A maioria dos cristãos, não vou nem dizer dos cristãos, dos brasileiros, se eu não me engano 85% do CPF do brasileiro está inadimplente. Por quê? Porque ele compra o que não precisa com o dinheiro que ele não tem, para mostrar para quem nem gosta aquilo que ele não é. Resumindo, ele não dá conta de pagar depois. Então está devendo tudo. Por quê? Porque faz as coisas fora da direção de Deus. E aí? É o dinheiro que eu poderia estar usando para fazer as coisas de Deus, eu estou tendo que pagar conta. Contas que não foi Deus que mandou eu fazer. E as pessoas acham que dá o 10% e ela fez o que tinha que fazer. O 100% pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ele. Toda a prata e todo o ouro é meu, diz Ele. Ele só deixa a gente administrar. Quem tem alguém que administra o seu dinheiro sabe, uma hora você chama, senta aqui, eu quero ver o que você está fazendo. E quando falta, o que a gente faz? Quer torcer o pescocinho. Ah, não é? Ainda bem que Deus é misericordioso. Chama a equipe de venda. O que está acontecendo? Chama o financeiro. Cara, o que houve? Um dia ele vai chamar nós. E aí, o que você fez? Pelas minhas contas, passou tanto na sua mão. Cadê? O que aconteceu com isso? O que você fez com isso? Está tudo envolvido, gente. Não tem a ver com dinheiro, reino de Deus, minha vida é uma coisa só. Uma única coisa. A mensagem do reino de Deus tem um único rei. Todo o dinheiro daquele reino pertence a Ele. Nós só usamos. Toda a terra daquele reino pertence a Ele. Ele só nos permite um pedaço para usufruir. Mas é tudo dele. E aqueles que são filhos, também tudo é nosso. Só que filhos sentam-se à mesa para compartilhar. Filho tem mentalidade de nós. Quem diz para o pai, pai, dá esse lote aqui que é meu, dá esse pedaço aqui que é meu, não é filho. Filho não quer para si, porque sabe que já tem. Filho não precisa pedir, pai, me dá o que é meu, porque ele já sabe que é dele. Por isso que dentro do reino de Deus, os filhos são donos de tudo, e ninguém pega nada. Por que não pega? Porque é meu. Para que eu vou pegar uma coisa que já é minha? É meu para usar para Ele. É meu para usar com Ele. É meu para usar em favor do que Ele está fazendo. É a junção dos dois filhos da parábola do filho pródigo. O filho que entendeu que tinha direito à herança e o filho que entendeu que deveria trabalhar nas coisas do pai. Um pegou a herança e gastou, o outro ficou em casa trabalhando. Juntos os dois, o que você vai fazer? Vou pegar a minha herança para investir no que é do meu pai. Pronto, eu vou pegar a minha herança para ficar trabalhando com o que é do pai. Os dois juntos dão um filho com entendimento. Um entendia que tinha direito, o outro entendia que tinha deveres. Hoje a igreja que se move com deveres não conhece o coração do pai. A igreja que se move com interesses ou com direitos está longe dele. Às vezes nós somos um dos dois. Ou nos movemos pelos deveres, fazemos tudo certinho e estamos esperando o cabrito, ou nos movemos pelos direitos e queremos o que é nosso para gastar com nós mesmos.
muito tempo atrás eu orei e Deus disse assim para mim: você quer 100 mil reais? Eu disse: para fazer o que com 100 mil? Eu disse: Deus, não tem ninguém que se posicionou para torrar esse dinheiro, o que eu vou fazer com ele? Eu vou trocar de carro. Não quero 100 mil. O que eu vou fazer com 100 mil? Se tivesse alguém queimando por uma causa, eu ia dizer: Deus, me dá esses 100 mil que eu sei onde vou botar. Eu sei quem quer fazer. Mas eu não tenho. E eu não dou conta de mais uma coisa. Para que Deus vai me dar? Hoje nós temos coisas acontecendo. Hoje Deus falasse: quer 100 mil? Eu dizer: eu já sei onde vamos gastar. Vamos torrar tudo. Hoje Ele não pergunta se foi da mãe. Porque o recurso não está lá, está dentro das pessoas que se posicionam. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de você, amém? Onde é que está o petróleo? Não está dentro do reino? Onde é que estão os diamantes? Não está dentro do reino? Onde é que está a água mineral? Não está dentro do reino? Onde é que estão as pedras preciosas? Não está dentro do reino? Onde é que está toda a plantação da alimentação? Não está no reino? Onde é que estão todos os recursos? No reino. Por isso que homens de reino geram recursos. E religiosos dão o dízimo. Aleluia. Que o fariseu e o escriba davam o dízimo. Aí eu entendi por que algumas empresas que eu passei, as empresas prosperavam. Por amor a José, eu prosperei Potifar. Eu achava que era a capacidade de fazer as coisas. Cara, em 6 meses nós levamos o seu faturamento líquido, elevamos em 100%. Cara, meu Deus. Deus disse: você não entendeu, filho. Homens de reino promovem o recurso. Eu nunca fiz, estou fazendo esse mês, estou contabilizando todos os recursos que entram aqui. Já deu zebra. Mas como é que eu paguei tudo que eu paguei se não fecha? Não fecha, eu não sei o que fazer, não fecha. Não fecha, não bate. Não consigo entender. Eu não sou muito burro, eu sei somar e diminuir. A gente pode fazer muito mais se a gente alinhar o nosso coração com o reino de Deus. Se nós carregarmos a mensagem do reino de Deus. Se nós nos alinharmos com a expressão do Cristo, a ponto das pessoas olharem e dizer: eis um libertador, vamos segui-lo. Nem todo mundo vai querer? Não, nem todo mundo vai querer. Mas para aqueles que querem, vai acontecer. Nós só precisamos nos alinhar com essa mensagem. Com a mensagem de que existe um rei, e não é o presidente da nossa nação. Que a nossa nação é democrática, mas ela acima de tudo é teocrática, tem um Deus sobre ela. E que aqueles que gostarem se prostrem, aqueles que não gostarem, o problema é deles, vão ter que se prostrar uma hora. Com homens e mulheres que vão rasgar o verbo, porque o véu já foi rasgado. É o meu corpo, Jesus falou: rasga o verbo. Às vezes a gente acha que fala por parábola, sei lá. Eu rasguei o verbo, né? Ele já rasgou faz tempo. Ele disse: é o meu corpo que é rasgado. É o véu. Homens e mulheres que não vão prender Paulo e Silas por causa da expectativa dos seus recursos, a esperança. Aonde está a sua esperança para o mês que vem? No dinheiro que eu guardei. Não estou dizendo que eu sou contra você fazer isso. Se planeje. Jesus diz: aquele que começa a construir, ele faz todos os cálculos antes para que não seja envergonhado. Então ele faz todos os cálculos, se planeja, mas não confie naquilo. Planejamento é uma coisa, confiança é outra, é bem diferente. A pergunta é: você quer ser um cidadão do reino de Deus? Você quer ser um cidadão do reino de Deus? Aonde existe um único rei, uma mensagem que emana daquele trono? Ou você quer em culto legal, divertido e bonito?
Ou você quer entrar e sair da igreja toda vez e não ter que arrumar problema com ninguém, porque afinal de contas é tudo paz e amor. Pense uma coisa, eu quero muito que você entenda isso. Quando nós pensamos em irmandade, todos nós somos irmãos, automaticamente na nossa mente vem um princípio que é chamado de igualdade. Amém? Então a gente quer que tudo seja igual para todos. Está certo ou está errado? No reino de Deus não é assim. Nós somos o corpo de Cristo. Olha para você do pescoço para baixo e me diz o que é igual. Nada. Igualdade não é um conceito do reino de Deus. Justiça é. Às vezes, tem uma foto que eu acho muito bacana. Igualdade, tem uma foto que tem um cara olhando pela cerca, vocês já viram isso? E aí tem um mais ou menos de altura e um bem cotoquinho. Igualdade é 2 caixotes para cada um. Isso é igualdade. Igual para todos. No reino de Deus, não tem a ver com todos receberem a mesma coisa. Tem a ver com todos conseguirem ver por cima da cerca. O baixinho tinha que ter 3 caixotes. O outro tinha 2 e o outro só tinha 1. Todos estão vendo no mesmo lugar. Para Deus, isso é igualdade. Para nós, não. O que nós vamos fazer para que todos sejamos iguais? Vamos dar uma cadeira para cada um. Não, mas eu tenho uma pessoa aqui que ela precisa de uma cadeira porque custa 10 mil reais. Eu vou sentar nessa daqui e vou pagar uma de 10 mil para aquela pessoa sentar? Para que ela possa ter a mesma coisa que você tem, se ficar o mesmo tempo no lugar que você está, precisa dessa cadeira. Precisa dar os 3 caixotes para ele e 1 para você. Não, mas aí não é justo. Para Deus, justiça é todos vendo a mesma coisa, não todos recebendo a mesma coisa. Por isso que as pessoas não entendem. Principalmente, e o que revela a nossa compreensão é a questão dos recursos. Porque dar dízimo de 1.000 é fácil, ganha 100 mil e dá o dízimo, eu quero ver. E a gente acha que o reino de Deus é assim. Nós não entendemos os conceitos do reino. E para o baixinho conseguir ver, tem que ter 3 caixotes. Para isso, na verdade, se eu não me engano, na imagem, o médio ficava com 1 caixote, o baixinho ficava com os 3 caixotes, e o outro que conseguia ver sozinho ficava sem nenhum. Sabe qual que é o problema? A gente quer receber os 3 caixotes, mas ninguém quer ficar sem nenhum. O dia que Deus nos mandou dar o carro, nós ficamos a pé durante 6 meses, com uma criança de colo. 6 meses, dependendo de carona ou de ônibus. Não dei porque tinha 2, dei porque Ele mandou, e só tinha 1, e era tudo que tinha. Deus é terrível. Não, mas para o meu irmão conseguir enxergar, eu vou ter que ficar sem nenhum caixote. Não, mas daí não é justo, 1 para ele, 1 para ti e 1 para mim. Essa é a nossa cabeça, a gente acha que tem a cabeça no reino dos céus. É a mesma coisa com os recursos. Não, mas eu já dei o meu dízimo. Já deu? Já. Glória a Deus. Deus está te abençoando? Tá. Dê mais. Compartilhe mais. Não estou falando para você ser uma pessoa como a religião faz que... Não, irmão, traz aqui. Vai orar, irmão. O dízimo você leva onde você é alimentado. E se você tem mais recursos, olha a Deus, pergunta para Ele o que é para fazer com o dinheiro dele. Se Ele mandar você repartir com alguém, reparte. Se Ele mandar você mandar para algum lugar, mande. Olha a Ele, pergunte, é dele. Falando para você trazer para mim. Pergunte a Ele o que é para fazer. É dele. É simples. Esse é o princípio de reino de Deus. Será que estamos dispostos a viver isso? Queremos ser cidadãos do reino de Deus? Ou queremos ser mais bons religiosos que aprenderam mais uma nova doutrina, entendemos mais uma metodologia e fazemos tudo certinho e aleluia, eu sou um bom crente. Homens do reino de Deus são homens de confronto. Não com burrice, com maturidade. Mas são homens que confrontam o sistema.
São homens que não aceitam o governo que existe sobre as pessoas. Tenho aprendido uma coisa, nós temos tentado libertar as pessoas. Cristo liberta elas. Quem já viu um cachorro quando ele está muito tempo preso na coleira, quando você solta, o que ele faz? Sai igual um doido correndo. Esse é outro problema. Cristo libertou as pessoas não sabem viver na liberdade. Elas não sabem o que fazem, elas correm o quintal inteirinho. Cristo cura as pessoas, só que elas não sabem viver curadas. Porque não têm a mentalidade do reino de Deus. Elas recebem o benefício do Senhor, mas não são empoderadas pelo Espírito. Os dias que nós estamos vivendo são dias de rejeição absurda na nossa sociedade. É um dia onde as pessoas têm umas carências latentes. Aí o Espírito Santo vem e cura aquela carência. Só que ela não sabe viver sem aquela carência. Ela foi liberta daquele cativeiro. E agora? Agora eu não sei, parece que falta algo. São dois processos. Eu quero orar com você. Só se você quiser ser um cidadão do reino de Deus. E você não precisa fazer para me agradar. É você e Ele. Nós vamos prestar conta com Deus. Só fique de pé se você está disposto a perder, irmão. Se você está disposto a sofrer por causa dele. Um dia uma pessoa disse assim: pastor, é que é meio complicado te ouvir, cara. A vida já bate tanto na gente e aí tem que ouvir mais que vai sofrer e mais que não sei o que. É ruim. Eu disse: filho, você vai continuar apanhando todos os dias. A diferença é pelo que você apanha. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. As pessoas não querem sofrer, irmão. Eu não conheço ninguém que disse para mim: eu não quero sofrer, e conseguiu não sofrer. É por isso que nós temos um alto índice de suicídio hoje na nossa nação. Crianças. Nós começamos com a cartinha do desabafo lá na escola. Já recebemos cartas. Problemas familiares, tentativa de suicídio, pessoas que estão se cortando, outras que são rejeitadas pelos amigos na escola, problemas de abuso. Já começou a vir. Crianças. Crianças. Só que vocês sabiam que às vezes para nós levarmos as pessoas lá em cima, nós temos que sair, nós fazemos isso. Umas pessoas não têm carro e outras pessoas não têm condição de ir. Por quê? Porque nós não conseguimos movimentar recursos para fazer isso. Então a gente acorda 5 horas da manhã e sai recolhendo a galera. Parece o ônibus da Buscar, sabe como é que fala aquele negócio? Não. É das empresas, da Schultz. Sai 5 horas da manhã de casa em casa recolhendo todo mundo para poder levar lá. Sonho com um dia em ver pessoas, homens e mulheres que são cidadãos do reino de Deus. Homens e mulheres de coragem, cara. Jesus é um homem de coragem, que não está preso em nada nem em ninguém, mas serve tudo e a todos, com tudo que ele tem, com tudo que ele é, a ponto de entregar a sua própria vida. Quantos homens com a personalidade que nós temos você viu que mudou o mundo? Quantas pessoas que fazem o que você faz, você conhece que já impactaram alguma nação? Você quer impactar uma nação, impactar um bairro, impactar uma cidade? Olhe para as pessoas que já fizeram isso e veja se elas faziam a mesma coisa que você faz. Você saberá o resultado. Quer o mundo? Aos teus pés me rendo, aos teus pés me rendo. Você quer ser significante? É simples. Olhe, vê se existe alguém significante na história que fez exatamente o que você faz. Aos teus pés me rendo. Senhor, nos leva a esse lugar, Pai. Tudo que eu mais quero é te ver. Porque a Tua palavra diz que o Teu reino já veio. Tua glória e poder, Tua majestade. Tem misericórdia de nós, Pai.
Tem misericórdia de nós, Pai. Tudo que eu mais quero é te ver. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da tua igreja nessa cidade, Senhor. Tem misericórdia, Pai, da tua igreja na nossa nação. Tem misericórdia de nós que nos chamamos teus filhos. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia das nossas fraquezas, Pai, das nossas falhas. Tem misericórdia dos nossos medos, Pai. Tem misericórdia da nossa omissão, Pai, da nossa fraqueza, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Mas batiza-nos com o espírito de ousadia, Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Eu oro para que a compreensão e a vontade que você tem de ser um cidadão do reino dos céus não seja como foi essa passeata, carreata, barulho que teve agora, que durou 20, 30 minutos e se acabou. Que nesse momento devem estar em casa assistindo televisão e comendo alguma coisa. Eu oro para que o desejo de ser um cidadão do reino dos céus, o posicionamento em relação ao reino dos céus, não seja simplesmente momentâneo, mas seja enfático e contínuo, que seja uma chama que nunca se apaga no seu interior. Que não seja sentimentalismo que emociona você, mas seja um entendimento e uma convicção que faz com que você persiga isso todos os dias, que faz com que você gaste, se desgaste, se deixe gastar em prol disso. Que segunda-feira você não seja roubado mais uma vez, mas que a expectativa da segunda-feira seja: como eu irei me posicionar e contribuir com Deus como um cidadão e um agente do reino dos céus. Que segunda-feira você não se envolva com aquilo que não manifesta e não glorifica o Senhor, mas que você esteja envolvido com aquilo que Ele está envolvido. Um basta nos nossos dias. Precisamos ser homens e mulheres de posicionamento, não como os dias que nós tivemos há pouco, um mês, 2 meses, 3 meses atrás. Pessoas, nós somos todos caminhoneiros na fila do posto abastecendo seus carros. Mas homens e mulheres que querem a manifestação do reino de Deus e que na segunda-feira estão envolvidos com isso. E tudo que é palha, queime! Eu quero te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Encontre repouso, Pai, em corações vivos. Em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva Engendra a tua verdade em nós, Pai. Tua majestade é real. Homens e mulheres usados por Deus são homens e mulheres ousados. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Aleluia, aleluia. Eu oro para que haja misericórdia sobre nós, mas oro para que haja intrepidez em nós. Quanto tempo nós estamos dispostos a orar para nos tornarmos uma oração de domingo no final de culto? Pai, desperta-nos, Senhor, não com lágrimas, mas com convicção.
Não desperta-nos apenas com lágrimas, mas com convicção, Senhor. Com convicção, Senhor, com convicção, Pai. Nós não queremos mais, Senhor, nos movimentarmos, Pai, de forma omissa e fraca, Senhor. Nós não queremos reter, Pai, aquilo que o Senhor depositou em nós, Pai. Nós não queremos mais nos movimentar desse jeito, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Batiza-nos com Teu Santo Espírito. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, Pai. Batiza-nos com Teu Santo Espírito. Batiza-nos com Teu Santo Espírito. A Tua palavra diz que assim como o vento, ouves a Sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, são todos aqueles que são nascidos do Espírito, Senhor. Pai, para o fogo queimar, há necessidade de vento, de oxigênio, Senhor. Sopra, Espírito Santo, no nosso interior. Aumenta a chama que um dia o Senhor depositou em nós. Nos faz queimar por dentro, Pai.